26 de setembro de 2025, mas é a mensagem de ontem. Essa mensagem de ontem é muito importante e que eu estou transmitindo hoje para vocês. Aqui é uma manhã de sexta-feira, sextou, mas é a mensagem de ontem, a mensagem de quinta. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ontem, eu não sei se eu vou colocar aí junto desse áudio, porque foi a mensagem que eu fui tirando ontem, né? Que eu tinha saído com a minha filha, levei ela para tomar um sorvete e brincar. E aí eu quis tirar um short de fé e Deus foi me dando muitas passagens sobre uma promessa, sobre Abraão e a sua descendência. E aí ontem apareceu uma mulher com um bebê no colo. Logo que eu tirei essa palavra, sabe? E que para mim é uma confirmação também. Olha o que diz o 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Aqui é interessante que ele fala que é uma lei nova. Tem uma promessa que é sobre... agora eu tô entendendo. Meu Deus. Esse Abraão, com o bebê no colo, e ontem apareceu, que eu vou contar para vocês, que ontem eu estava sentada, minha filha já tinha tomado sorvete, ela estava brincando, e esse assunto Deus ele vai repetindo, porque sinto ele irado com essa situação. Eu quero passar essa mensagem individual para você que não tem filhos, que Deus tem uma promessa sim para trazer um filho para o teu colo, mas não é só sobre isso. Esse filho é o filho da humanidade. E essa mulher representa a mulher, Eva, a humanidade. E ela apareceu com a criança no colo e ela queria dinheiro, só que não tinha dinheiro ali. Né? E, enfim. E aí eu vejo que Deus tem falado muito comigo sobre essa nova tendência humana, né? De briga com a prole, né? Nós brigamos com a prole, principalmente a mulher, a representação da mulher, por isso que apareceu a mulher diante de mim com a criança no colo. Apareceu, não foi uma visão, né? Ela queria dinheiro, enfim, ela disse, eu não sou moradora de rua, né? Enfim, ela falou que a criança, que ela não era daqui, ela era do interior e que a criança tinha algum problema. Enfim, nesse dia realmente eu não pude ajudar, né? Que foi ontem. Mas eu vejo assim, nessa palavra, o seguinte, que existe uma lei nova e existirá futuramente uma lei nova contra essa criança que representa a humanidade, que é o feto. Eu mostrei para vocês uma pintura minha que Deus me falou no meio do vídeo, é o brasileiro, é o feto Brasil. E o coração dele vai morrer. O coração do Brasil vai morrer. E
Só que aí a gente sai de um país, que é uma parte, é uma fatia do bolo, e a gente vai para o feto humanidade, que é o feto planeta Terra. E aí ele diz: esse feto está para morrer. Não é só o feto, existem outros países que estão rumando, né, para o mesmo sentido. Então, assim, o perigo não é só do feto Brasil. O Brasil é um país cristão, mas que está se metamorfoseando, porque até os cristãos estão se tornando abortistas. Então, essa lei nova, ela ameaça o feto humanidade e a mulher que segura a criança no colo também. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada. Então, uma coisa que a gente aprende no direito é que a lei nova, ela revoga a anterior. Ela revoga a lei velha, né? Então, nem precisa ser dito. Então, é como se Deus dissesse, fica preparado, porque vem uma lei nova por aí, que vai ameaçar a promessa feita a Abraão. Lembra das estrelas no céu? Eu tô vendo elas, uma a uma vai se apagar. E é como se de repente o céu ficasse totalmente escuro, só que a gente não percebe que tem tantas estrelas, né, à noite, então você não percebe quando vai apagando uma. Hora que você vê, aí acabou. Ficou na completa escuridão, que são... Lembra da promessa feita a Abraão? A promessa agora é o oposto. Já que vocês não valorizam a vida, a promessa é que Abraão, poucos serão seus descendentes, até acabar todos. Os seus descendentes, não terá nenhum descendente, Abraão, que é a representação da humanidade. Ok? Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente, nós temos os filhos gratuitamente. Eu acho que futuramente não teremos mais de forma gratuita. Eu acho que... Eu já falei sobre isso, né? Que eu acredito que as gestações, eu falei que eu acredito que as gestações não serão gratuitas, serão pagas. E serão controladas pelo Estado e serão em incubadoras e não serão mais gratuitas, as pessoas não terão direito mais a multiplicarem. Eu creio que não será assim no futuro mais, que isso vai ser retirado. Não basta querer. Eu acho que serão limitadas, controladas, enfim. Aí, Deus deu Salmos 49. (49, 5 e 6). Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Eu vejo o seguinte, que a tecnologia, as leis novas, todas elas vão buscar sempre mais
o materialismo, né, que é o que fala aí, a confiança nos bens, a desvalorização da vida, né, e também a busca por eternidade. As pessoas vão buscar ter menos pessoas no planeta e que busca a eternidade. Eles não querem morrer. Primeiro que quem não acredita em Deus e talvez saiba que vá para o inferno, não quer morrer, porque ficar aqui e viver o quanto mais possível é garantia, né, de não ir para o inferno e de usufruir das posses que conquistou. Porque você morre, né, não tem como você levar os bens. Os egípcios, por exemplo, que eram muito ricos, eles temiam a morte. Então, o que eles faziam? Eles criavam lá seus mausoléus, colocavam seus bens e acreditavam que depois eles voltariam para o corpo, como Ezequiel 37. Então, tem muitos judeus, eu acho que talvez todos os judeus e muitas pessoas que acreditam em Deus, mas acreditam que vão voltar para o corpo para usufruir dos frutos do trabalho. Desculpa, entendeu? Então, eu vejo essa busca por eternidade. Eu não acho justo, eu não tô falando que eu não acho, imagina um personagem, uma pessoa real, uma hipótese. Diz assim, ó, eu não acho justo eu morrer porque, poxa, olha o tanto que eu trabalhei. Eu tenho tantas coisas e de repente eu morro. E eu nem usei o que eu tinha, nem usei os vestidos que eu comprei, nem usei, sei lá, comprei uma fazenda, nem estive lá para usufruir, sabe? Nem usei meu dinheiro para fazer as viagens que eu queria, nem usei as minhas joias, nem usei os meus sapatos, sabe assim? Só que não é assim. Ninguém sabe, né, o dia da morte. Então, assim, a morte, ela se assemelha a uma perda e que muitas vezes a pessoa teme perder aquilo que ela conquistou. É o que muitas vezes Jesus falava, né? Vocês ficam atrás de tesouros inúteis. E de repente, você perdeu tudo. E é isso que o ser humano ele não quer perder. Ele quer ter a garantia de que ele não vai deixar. Vai deixar para quem? Vai deixar para as pessoas que ele nem quer deixar. Vai deixar para o Estado. Vai deixar para quem isso? Então, ele vai buscar cada vez mais ter menos pessoas, né? E que vivam mais, que sejam eternas, para que elas garantam usufruir das suas posses, de que essas coisas não vão, entendeu? Que usufruir daquilo que é teu e você usa aquilo que é seu. Eu vejo isso, é desvalorização da vida. Aí Deus deu outra palavra que está em 2 Coríntios, peraí. Ó, vou ler a partir do 14. Ah, não é não. Ah, peraí. Nossa, eu não estava lembrando, agora eu lembrei. É o 16. 2 Coríntios 16. Ai, desculpa. 2 Coríntios 2, 16. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. É isso, esse bebê no colo, que nem sempre está no colo, ainda está na barriga, né? Só que são gestantes que elas aparecem para você, para pedir sua ajuda. E aí você recomenda o aborto.
cheiro de morte para a morte, cheiro de vida para a vida. Entendeu? E aí é a promessa de Abraão, a partir de agora para o futuro, ela vai acontecer ao contrário. Entendeu? Porque a gente veio lá, imagina, olha para suas costas. As luzes vieram se acendendo. Deus cumpriu, não foi? A humanidade não aumentou? Então as luzes foram se acendendo, né? Ele achou que não ia ter nada. Ó, acendeu. Muitas estrelas se acenderam. Muitas pessoas boas, né? Lutando pelo bem. Não só tem o mal, que muitas vezes a gente se deprime, né? Vendo. E aí, agora você vê, é como se a gente estivesse no meio da história da humanidade. E daqui para frente ainda tem muita coisa. A gente não vai ver isso acontecer. Mas os nossos, nem os nossos descendentes não vão ver. Mas daqui para frente, eu vejo a promessa de Abraão, ela sendo arrancada. Então, as estrelas vão começar a se apagar, entendeu? Sabe assim? Feito dominó. E aí, até o final da humanidade. E aí, então, eu não acho que o final da humanidade é guerra, é peste. Não acho. Eu acho que é outra coisa. É sempre alguma coisa que a gente não suspeita e é bem silenciosa. E tem que ser uma coisa que é tipo assim, que eu acho. Eu sempre acho que o diabo ele não é bobinho, né? Então ele não vai fazer uma coisa que a gente suspeite. É uma coisa bem interna, uma coisa que parece que a gente tá ganhando. Que a gente tá ganhando. Não, você tá ganhando com isso. Ele pega e põe no... Então, Atos 4:36, outra palavra. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Uma oferta. Enfim, eu não sei o que é essa oferta, desde que não seja oferta de sangue, né? Porque isso é a única coisa que eu vejo, oferta de sangue desses fetos. Para mim, esses fetos, eles são oferta de sangue. E é pro diabo, entendeu? Eles estão sendo oferecidos. É claro que eles não vão pro inferno, né? Eu falei para vocês do tribunal de pedra que Deus mostrou. E aí, eu não tinha visto ainda as luzes se apagando de Abraão, mas agora eu tô vendo todas elas se apagando uma a uma. É uma coisa muito silenciosa e é muito vantajoso também que se diminua. Só que é como se quando começa um processo ninguém para mais, entendeu? A gente fala muito de extinção da espécie de outras espécies, sabe assim? Nossa, olha, direto no Google, apareceu uma espécie que a gente achava que estava extinta. Eu vejo o ser humano assim, lá no futuro. Nossa, eu achei que não tivesse mais nenhum ser humano sobre a Terra. Não, ainda tem. Nossa, e eles um dia, sério, tipo assim, eles... Como se alguém conversasse assim, né? Eu imagino esse futuro. Nossa, sério que um dia eles achavam que havia muitos deles e que isso era um estorvo? Nossa, quem te viu, quem te vê, né? Ser humano. Agora você faria qualquer coisa para que houvesse um pouco mais de você por aí. E... só valorizou depois que perdeu. Que pena. 2 Coríntios 10:13.
Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Essa ação que Deus demarca, que a gente não pode interferir nas coisas que Deus faz, entendeu? Se Deus faz alguma coisa, quem somos nós? E a gente está interferindo. E assim, por mais que a gente ore e se arrependa, e Deus possa perdoar, né, eu não acho que a pessoa que faz o aborto ou que já tenha recomendado que realmente vá para o inferno. Mas assim, não tem como retirar a consequência, entendeu? Principalmente em relação ao futuro. Ou também, na casa de meu pai há muitas moradas, então assim, não acho que todas as moradas são aquela coisa maravilhosa, ou que o inferno inteiro seja igual, entendeu? Não é tudo igual, não é tudo de fogo. Eu já vi inferno gelado também. Tem. Nem todo. Enfim, há muitas moradas tanto no céu quanto no inferno. Então, assim, eu acho que nem toda a consequência dá para ser retirada por completo. E aí, para terminar, Lucas 6:43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí, eu esqueci de ler, tem palavras do Apocalipse, peraí. Apocalipse 2:24. Digo, porém, essa eu tirei agora, tá? Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina. Essa doutrina, eu tô entendendo que Deus está falando essa lei nova. E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Conservem essas crianças, conservem aquilo. Vocês não fazem parte dessa doutrina de Satanás. Vocês não têm interesse de serem eternos, né? Não, vocês não têm. Vocês não vão oferecer essas crianças pro diabo, né? Eu tenho certeza que não, porque elas estão sendo oferecidas. Eu vejo isso, sabe como? Porque uma das coisas que o diabo gosta muito é aqueles cultos com sacrifícios de crianças, né? De inocentes. E tem o satanismo que eles fazem, porque, inclusive, eu acredito que todo sacrifício feito com animais, eles são puros. Os animais são puros, eles são inocentes. Então, o sofrimento deles, eu acho que eles iam morrendo aos poucos, né? Eu vi uma imagem que eu acho que aquele sofrimento, ele causa extremo prazer, um gozo mesmo em Satanás. Então, toda vez que você está sofrendo, que você briga com o teu marido, que você briga com o teu filho, né? Que você briga com alguém, qualquer sofrimento físico, você causa um gozo nesse inimigo. E essas crianças, quando elas começam a sofrer dentro da mãe, ouvindo
e elas escutam, elas sentem, elas se sentem rejeitadas, ele começa a ter um gozo, sabe? Como ato mesmo sexual de preliminar, ele começa a ter extremo prazer. Ele tem prazer que a mãe diga, eu não quero essa criança, eu odeio essa criança. Ele começa a sentir gozo, a ter extremo êxtase. Ele e os dele. Ele sente prazer quando ele vê que as leis estão causando sofrimento nos inocentes. Então, não só de agora, desde o sacrifício, desde o primeiro sacrifício que foi feito com os animais, com os puros, cada agonia que eles sofriam, esse diabo, ele sente prazer, porque ele é o pai da psicopatia, ele é o grande psicopata. Então ele sente prazer, ele tem os seus gozos, entendeu? De causar sofrimento. Então aqui fala, conservem até que eu venha, né? Deus fala isso, Jesus fala, conservem aquilo que vocês têm, porque vocês... Sabe uma pessoa que tem demais e gasta assim e do nada fica pobre? Eu vejo... presta atenção, uma pessoa que tem tanta saúde e come o que quer, faz o que quer, do nada... Nossa, do nada eu tô doente. Não, as coisas não são do nada. Então, o ser humano, ele tá plantando para ele colher, né? A pessoa vai, gasta, faz o que quer. Do nada, ficou pobre? Não, do nada não. Entendeu? Então, o ser humano... Nossa, eu tenho um monte de filhos. Você acha que eu vou ficar sem nenhum? Não cuida direito dos filhos. Não cuida daquilo que tem. Mamãe, já peguei. Tá, a mãe tá indo. E aí, para terminar, eu já tô indo. Apocalipse 4. Vou ler a partir do 14. Essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é a confiança das pessoas que existe na natureza uma coisa que é a lei dos mais fortes, então são os genes mais fortes, né? As espécies mais fortes, e nós somos os mais fortes naquilo que foi conforme o tempo foi passando, né? E aí tem uma parte que eu acho de nós também que serão os mais fortes, e isso nem sempre significa que serão os bons, entendeu? Que é esses que têm a confiança no quê? No dinheiro, na tecnologia e na intenção de eternidade. Mas a eternidade não lá, no verdadeiro céu. A eternidade aqui na terra. Só que quem não conhece o que é o verdadeiro nascimento, que é quando você morre, você nasce de novo, você ganha um novo corpo, uma alma e talvez um espírito, porque eu entendi que nem todo mundo ganha um espírito. As pessoas que vão para o inferno, elas têm a alma, mas não têm o espírito. Por isso elas estão sempre com sofrimento, machucadas. E por quê? Porque o diabo sente extremo gozo quando elas estão sofrendo. Então é uma fábrica
em que ele quer sempre as pessoas sofrendo porque ele sente prazer nisso, né? Lembrando que ele é um psicopata. Então, eu acho, para mim, que a parte da humanidade que ela vai para o futuro e ela vai determinar o futuro daqui 300, 500 mil anos, 2.000 anos, é essa parcela da população que acredita nisso, né? Na menos pessoas, mais tecnologia e visão de eternidade aqui na Terra, não lá. Não queremos mais morrer. Robotização, substituição das partes do corpo. Eu não sei como, engenhocas, alguma coisa. Substituição de tudo, das partes naturais do corpo, cirurgias e todo tipo de interferência, entendeu? Que possa mudando tudo, sabe? De uma forma assim, que como se a gente pudesse se encontrar com o ser humano daqui 1000 anos, a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, não somos nós. Não somos nós. Eu não sou isso, não. Então, assim, pra mim são esses os mais fortes, entendeu? Então, pra mim, essa aqui é a busca. E aí eu termino por aqui. A mensagem de ontem, eu pensei, por que a mensagem de ontem? Ontem, que é essa promessa de Abraão, o ontem ele vai se apagar, né? Ele vai se apagar completamente, as promessas de ontem. Mas a única coisa que Deus fala é segura aquilo que você tem. Segura, porque só isso, você não pode muitas vezes garantir o que o outro está segurando e sacrificando. Mas aquilo que você tem e as pessoas que estiverem perto de você, enfim. Mas ele fala, não pode ser morno, quer dizer, então tem muitas pessoas que estão em cima do muro, elas não têm opinião própria, elas não têm uma opinião formada ainda a respeito disso, entendeu? Mas as estrelinhas todas vão se apagar, todas. E acho que não vai restar nenhuma.